Quando eu era criança, com uns 9 ou 10 anos, meu pai conseguiu um emprego muito bem pago que nos obrigou a nos mudar de uma cidadezinha no interior do Paraná para um bairro de classe alta em Curitiba. Eu digo obrigou, mas essa provavelmente não é a melhor forma de descrever o que aconteceu. Na verdade, meus pais ficaram super empolgados com a mudança. Foi uma decisão que eles tomaram quase sem pensar. Em menos de um mês, saímos de uma casinha simples em um bairro de renda baixa para uma propriedade enorme em um dos bairros mais bonitos da cidade. Você pode estar se perguntando como eu me senti em relação a tudo isso. Bom, eu era uma criança bem tímida e antissocial, que ficava mais na minha. Então não foi como se eu estivesse deixando grandes amigos para trás. Para ser honesto, eu nem tinha muitos. Anos depois, meus pais me contaram que a ideia de me dar um recomeço foi uma das razões pelas quais eles decidiram mudar nossas vidas dessa forma. Mas isso é outra história. No geral, a mudança não me incomodou muito e eu consegui me adaptar rapidamente. Afinal, era difícil não gostar das circunstâncias. Como eu disse, a casa era enorme e, mesmo com 10 anos, eu conseguia perceber que não passaríamos mais dificuldade financeira. Não vou te cansar com os detalhes sobre a casa, só vou contar o essencial. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, Gabriel e Henrique. O quintal era, de longe, nossa parte favorita. Tinha uma área cheia de arbustos que era perfeita para brincadeiras, como esconde-esconde, pega-pega ou qualquer outra coisa que inventávamos. Mas o que mais se destacava era a casa na árvore que ficava bem nos fundos do terreno. Essa não era uma casa na árvore qualquer. Era como um castelo nas árvores. Nada daquela coisa de tábuas improvisadas que você está acostumado a ver. Ela se espalhava por umas 5 ou 6 árvores. Tinha 3 níveis diferentes e até uma escada de verdade, não aquelas de madeira fina e perigosa. Era óbvio que alguém profissional tinha construído aquilo. Por um tempo, meus irmãos e eu brincávamos lá todos os dias. Era o ponto alto do nosso dia. Mas, com o tempo, meus irmãos perderam o interesse. Eles estavam naquela fase de adolescentes em que nada é legal. Eventualmente, eu era o único que ainda brincava na casa na árvore. Isso me deixou chateado, mas meus irmãos não voltariam, não importava o que eu dissesse. Um dia subi na casa na árvore e encontrei um pedaço de papel dobrado em um canto. Até hoje, lembro exatamente das palavras escritas naquele bilhete. Oi, eu sou o homem de algodão doce. Prazer em te conhecer. Qual é o seu nome? Eu fiquei radiante. Presumi que era um dos meus irmãos tentando brincar comigo de novo. Então, entrei no jogo. Peguei um papel de uma pilha que, curiosamente, estava ali na casa na árvore e escrevi meu nome, deixando o bilhete no mesmo lugar onde encontrei o primeiro. Nos dias seguintes, ia direto para a casa na árvore depois da escola e sempre encontrava um novo bilhete. No começo, eles eram inocentes, com coisas que meus irmãos provavelmente diriam. Mas, aos poucos, as mensagens começaram a ficar estranhas. O homem de algodão doce começou a fazer perguntas mais pessoais, coisas que não faziam sentido para meus irmãos perguntarem, como: qual é o seu horário favorito para brincar lá fora? O que você geralmente come no café da manhã? Ainda assim, continuei respondendo, até que um dia ele escreveu algo que me deixou desconfortável. Qual janela da sua casa é a do seu quarto? Na época, eu não pensei muito sobre isso e respondi sem hesitar. Mas o próximo bilhete foi tão perturbador que eu não consegui mais ignorar. Que cheiro tem os seus pijamas? Eu fiquei apavorado. Entrei correndo em casa e confrontei meus irmãos, perguntando qual deles estava por trás daquilo. Eles começaram a rir de mim e juraram que não tinham nada a ver com os bilhetes. Começaram até a me zoar por ainda brincar de faz de conta. Eu chorei e fui para o meu quarto, mas decidi que iria pegar eles no flagra. Naquela noite, enquanto estava deitado, ouvi batidas na janela do meu quarto. Fiquei congelado de medo. Depois de um tempo, criei coragem para dormir.
Na manhã seguinte, abri as cortinas e quase gritei. Do lado de fora, colados no vidro, havia vários algodões doce. Achei que só podia ser brincadeira dos meus irmãos. Planejei esperar para pegar eles naquela noite. Quando ouvi as batidas novamente, corri até a janela e abri as cortinas de uma vez, pronta para dar um sermão. Mas do outro lado não estavam meus irmãos. Era um homem velho, com olhos amarelados e dentes podres. Ele sorriu para mim com um sorriso horrível. Gritei tão alto que meus pais correram para o meu quarto, mas quando chegaram, o homem tinha sumido. Chamaram a polícia, que revistou o quintal, a casa na árvore e até os arredores, mas nunca encontraram ninguém. Depois daquele dia, nunca mais subi na casa na árvore. Até hoje, quando volto para visitar meus pais, dou uma olhada para aquele lugar e sinto um arrepio na espinha. Essa lembrança tem estado na minha cabeça ultimamente. Meu filho mais novo, Lucas, acabou de ir para a faculdade e, embora eu esteja orgulhoso dele, a casa ficou mais silenciosa do que nunca. Silenciosa demais, para ser sincero. É engraçado. Quando as crianças são pequenas, a gente sonha com paz e silêncio. Mas quando eles chegam, não é tão reconfortante quanto imaginávamos. Por algum motivo, a partida do Lucas desbloqueou uma parte da minha memória que havia sido esquecida. As pessoas dizem que é normal pensar mais sobre o passado, especialmente sobre a infância dos filhos, em momentos como esse. Acho que não é tão surpreendente assim. Ainda me lembro de quando ele era só uma criança cheia de energia e curiosidade, sempre se metendo em alguma coisa. Mas há uma lembrança daquela época que não é nada agradável. Lucas tinha 8 anos quando isso aconteceu, e até hoje eu não consigo entender direito. Sou carpinteiro e sempre fui habilidoso com as mãos. Naquela época, eu era ainda mais cheio de energia e adorava me aventurar em projetos, como a casa na árvore que construí para o Lucas no quintal. Essa casa na árvore não era só uma plataforma pregada num galho. Era uma obra completa, com paredes, teto e uma escada de madeira que levava à entrada. Era tão sólida que parecia uma extensão da nossa casa. Minha esposa, Cristina, não gostou muito da ideia no começo. Achava que era alta demais e perigosa. Mas Lucas sempre foi do tipo que adorava subir em árvores, e eu achei mais seguro fazer algo estável do que deixar ele escalar galhos que poderiam quebrar. Nossa casa fica no fim de uma rua sem saída, numa área cercada por árvores. O quintal tem acesso direto ao mato, o que foi uma das coisas que nos fez nos apaixonar por ela. É um lugar tranquilo e reservado. Da janela do nosso quarto, dava para ver claramente a casa na árvore, o que foi um fator decisivo para escolher onde construí-la. Por um bom tempo, tudo parecia normal. Lucas passava um tempo razoável na casa na árvore, geralmente brincando, sozinho, já que o irmão mais velho tinha perdido o interesse por essas coisas. Depois de um tempo, ele começou a falar de um amigo imaginário chamado João. Não havia nenhuma criança no bairro com esse nome, então sabíamos que era coisa da imaginação dele. No começo, achamos inocente, mas Lucas começou a passar cada vez mais tempo lá. O estranho é que ele não levava brinquedos, apenas ficava lá, aparentemente brincando com a imaginação. Um dia, perguntei sobre João, e Lucas respondeu que ele era tímido e não gostava de ser mencionado. Além disso, disse que João só gostava de brincar na casa na árvore, nunca dentro de casa. Achei esquisito, mas aceitei. As coisas começaram a ficar mais estranhas quando Lucas voltou para casa em um sábado, com um olho roxo. Perguntei o que havia acontecido e ele, chorando, disse que tinha brigado com João. Achei que ele estava inventando uma desculpa para uma briga com alguma outra criança, mas ele se recusava a mudar a versão. Cristina ficou preocupada e sugeriu que desmontássemos a casa na árvore, mas eu hesitei. No dia seguinte, decidi investigar e subi na casa na árvore.
O que encontrei me deixou arrepiado. Meias e tênis de criança, todos sujos e desgastados, espalhados pelo chão. Também havia embalagens de comida, talheres e pratos sujos. Mas o pior eram os desenhos. Animais selvagens estavam rabiscados nas paredes. Uma raposa, um urso, veados e, o mais perturbador, uma aranha gigante com um rosto completamente riscado. Desci imediatamente e confrontei Lucas, que disse que João só gostava de brincar depois de comer e que os tênis e as meias eram dele. Ele falava como se João fosse real. Proibi Lucas de voltar à casa na árvore e fiquei de olho nele. Uma noite, enquanto olhava pela janela, vi algo que me fez congelar. Uma criança magra e pálida descendo as escadas da casa na árvore. Não era Lucas. Corri para fora, mas a criança disparou em direção ao mato. A polícia foi chamada, mas não encontraram ninguém, nem vestígios de crianças desaparecidas na região. Quando perguntaram a Lucas, ele contou que João era um menino mágico que vivia no mato com seus amigos, animais como a raposa e o urso. João queria que Lucas deixasse a família e se juntasse a eles. Quando Lucas recusava, João ficava bravo e fazia barulhos estranhos. Nunca vimos João novamente, mas o mistério continua comigo até hoje. Cristina acredita que era algo sobrenatural. Não sei o que é mais assustador: a ideia de algo paranormal ou a possibilidade de haver alguém vivendo escondido no mato atrás da nossa casa. Isso aconteceu há poucas semanas e ainda está fresco na minha mente. Eu moro em um bairro tranquilo em Curitiba, mas sou estudante universitária em São Paulo. Era o recesso de outubro e eu estava em casa visitando meus pais por alguns dias. Embora adore estar com eles, nossos momentos juntos são sempre um misto de alegria e tensão. Meus pais têm valores bem tradicionais, o que pode ser sufocante às vezes. Uma coisa que eles nunca aceitaram é o fato de eu usar certas coisas para relaxar. Não importa o que eu diga ou o quanto o mundo tenha mudado, para eles é algo impensável. Então, sempre que estou em casa, preciso ser discreta. Felizmente, a antiga casa da árvore no quintal ainda está lá. Meus pais construíram para mim quando eu era criança e ela ainda se mantém de pé, embora tenha algumas tábuas rangendo aqui e ali. É alta o suficiente para que ninguém a veja facilmente, e de lá eu posso observar tudo: o quintal, a rua e até algumas janelas da casa. No sábado, antes de voltar para São Paulo, meus pais saíram para um evento que iria durar até tarde da noite. Sabendo que teria algumas horas sozinha, decidi subir para a casa da árvore com meu pequeno kit de relaxamento. A noite estava fria e minha respiração formava nuvens no ar. Apesar do frio, era um momento tranquilo. Do alto, eu via o quintal escuro e as luzes distantes das casas vizinhas. Estava quase anoitecendo quando terminei e comecei a me preparar para descer. Foi então que percebi algo estranho. Uma luz se acendeu dentro da casa. Eu congelei. Eu tinha certeza de que era a única em casa. Meu coração disparou e uma sensação de perigo iminente tomou conta de mim. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, notei movimento no quintal. 3 figuras encapuzadas estavam circulando a casa. Meu estômago revirou. Eu estava assistindo a minha casa ser invadida. Vi um deles abrir a porta e deixar os outros entrarem. Mas o que realmente me deixou apavorada foi perceber que uma das figuras ficou no quintal, andando de um lado para o outro como se estivesse de guarda. Meu instinto foi pegar o celular e ligar para a polícia. Sussurrei o que estava acontecendo e desliguei rapidamente, tentando não chamar atenção. Mas o brilho da tela deve ter refletido nas árvores, porque a figura no quintal parou e olhou diretamente para mim. Ele sabia que eu estava lá. Tentei me esconder, mas era tarde demais. Ele gritou algo como: "Ei, você aí!" e começou a caminhar na direção da casa da árvore. Eu tremia de medo,
enquanto o via subir pelas tábuas que serviam de escada. Gritei que a polícia já estava a caminho, mas isso não o deteve. Ele continuou subindo, os passos pesados ecoando na madeira velha. Sem pensar, peguei a única coisa ao meu alcance, um pedaço de madeira quebrada da casa da árvore, e atirei nele com toda a minha força. Acertou sua cabeça e ele caiu, alguns metros, soltando um grito de dor. Não demorou para ele se levantar e correr de volta para dentro da casa, gritando algo para os outros. Pouco tempo depois, vi os 4 saírem correndo pelo quintal e desaparecerem na escuridão. Menos de 5 minutos depois, as sirenes da polícia quebraram o silêncio. Eu estava tremendo tanto ao descer da casa da árvore que quase caí. Contei tudo o que tinha visto, mas minhas palavras eram confusas. Não consegui identificar os rostos, nem descrever um carro de fuga. Quando meus pais chegaram, ficaram visivelmente abalados, mas tentaram me confortar. A polícia nos disse que provavelmente os invasores sabiam que meus pais estariam fora naquela noite e que tudo tinha sido planejado. O que eles não esperavam era que alguém estivesse lá para atrapalhar. Agora, de volta à faculdade, tenho dificuldade para dormir. Cada barulho me faz lembrar daquele homem subindo as tábuas, prestes a me alcançar. O que mais me aterroriza é saber que meus pais ainda estão lá, sozinhos. Rezo todos os dias para que seja o fim dessa história e que eu nunca precise atualizar ninguém sobre um novo capítulo. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para assistir mais vídeos interessantes como este. Até logo!